Só Jesus é digno de ser adorado. A palavra diz assim: justificados, a justificação pela fé e a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé. O que significa ser justificado? Ser justificado é ser absolvido. Santificado, perdoado, absolvido, sem culpa. Justificado. Nós temos aqui um desembargador, Dr. Elton. Nos julgamentos, às vezes ele condena e às vezes absolve. Não é isso, doutor? Então, justificado é ser absolvido por Deus. E quando somos absolvidos por Deus ou justificados, aí nós podemos ter paz com Deus e com as pessoas, porque os nossos caminhos se abrem, as portas se abrem. E a sensação de bem-estar, a confiança, a esperança. Uma pessoa que carrega culpas, preocupações, uma pessoa que tem o coração e a mente pesados, não tem qualidade de vida. Não. E essa justificação, ela não vem de mérito, não. Normalmente, num tribunal, se julga o mérito. Ali é a razão. No nosso caso, como conseguiríamos ser justificados diante de Deus? Sem a fé. Diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso o texto diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quem? Você vê que, a exemplo do que acontece num tribunal, mesmo que Deus queira nos justificar ou nos absolver, tem que ser acompanhado de um advogado, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, ele intercede junto ao Pai por nós. Mas ele não diz para o Pai que nós não somos culpados, não. Ele diz para o Pai que ele já pagou a nossa fiança, o preço pela nossa liberdade. E ele pagou com o sangue dele, com a vida dele. Ele intercede por nós, ele não vai dizer, não, o Valdemiro não errou, porque ele sabe que eu erro. Mas o Valdemiro tem uma fé viva em mim, e eu paguei o preço pela vida dele, pela liberdade dele, para que ele fosse absolvido. Ele pagou por você, por todos nós. Justificados, pois, mediante a fé. Quer dizer, a justificação, ela se dá mediante o quê? E por meio de quem? De nosso Senhor. Não é do Valdemiro, da Francileia, de quem quer que seja, não. Só tem uma chance de você ser justificado diante de Deus. Ser absolvido, ou seja, você ter direitos, crédito com Deus. É através da fé em Jesus Cristo. Nenhum outro tem essa concessão, essa autoridade. Não. Não se iluda com religião. Cada religião
oferece uma coisa. Tem religião que oferece até um terreninho no céu. Cruz credo. Hein? Um lote. Você já comprou um lote lá? Não, né? Não pode. Por quê? Porque a religião não justifica ninguém. Nem profeta, nem apóstolo, nem pastor, nem padre. Não. Jesus é o advogado. Deus é o grande juiz. Então, a justificação vem pela fé. Se você se apresenta sem fé, você não consegue. Você é condenado, é considerado culpado. Por que Deus estabeleceu isso? Porque a fé põe os homens em condições de igualdade. Uns têm escolaridade, outros não. Uns têm estudo, têm diplomas. Uns têm um bom poder aquisitivo, outros não. Mas isso não faz diferença para esse padrão ou padrões pré-estabelecidos por Deus, porque Deus estabeleceu que o homem seja justificado pela fé. O rico e culto, ele pode ter fé, mas e o pobre que não foi na escola também pode? Ah, pode? E o que não tem dinheiro, não tem nem moradia, pode também? E o que mora na comunidade? Então, olha como Deus é justo, como Deus é sábio, como Deus é bom. Se você quer entrar numa multinacional, dependendo do currículo, você não entra, não é verdade? Mas se você quer entrar no santo dos santos, na presença de Deus, basta usar a fé. Você conhece a minha história? Quem conhece a minha história? Eu entrei há muitos anos atrás, eu soube disso aí. Eu fiquei pensativo, falei, mas eu não tenho diploma. Eu não tenho ninguém para me apresentar. Eu não tenho nome, eu não tenho, ninguém me conhece. Eu aprendi que a chave é a fé. A fé genuína. Você não precisa do Valdemiro para ser abençoado. Você precisa agir a fé. Orar e crer que aquilo que você disse. Você acompanhou a reunião dos bispos e pastores essa semana na televisão? Quem acompanhou? É pela fé. Tinha uma mulher numa cidade chamada Sarepta. E ela viu toda a cidade, toda a província morrer de fome e de sede. E ela e o filho estavam sozinhos lá. E ela se preparava para morrer também, mas o filho. E ela era temente a Deus e orava e clamava, mesmo em condições de miséria absoluta, ela orava. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pode não ter recursos intelectuais ou econômicos, influência, amizades, mas a oração que você faz lá na sua casa, no seu quartinho, sozinho, ou lá no seu sítio, debaixo de uma árvore, lá junto dos seus bichinhos lá no estábulo. Aliás, esse que nos ouve, ele nasceu no estábulo. A sua oração tem eco. Toda vez eu peço para o povo, ora por nós, ora por mim, porque a oração é poderosa. As pessoas não sabem a força, o poder da oração. Vocês viram o que Deus fez ontem aqui meio-dia? Eu orei em silêncio, eu entreguei o jejum. Todo sábado é assim.
Eu ergo as mãos e entrego o jejum, é só eu e Deus, ninguém me escuta, é só em pensamento. E as coisas começam a acontecer. Um jovem de 20 anos enxergou. Quem viu isso aí? E a outra paralítico levantou, estava 4 anos na cadeira de rodas. E assim Deus tem feito maravilhas. Então, essa mulher estava lá com o filhinho. E Deus chamou o profeta Elias e falou: vai a Sarepta, porque ali eu ordenei uma viúva que te dê comida. Ordenei uma viúva que te dê comida. A viúva tinha comida? Não. Nem para ela tinha, porque tinha um punhado de farinha. Um punhado é que cabe num punho. Tinha um punhado de farinha lá. Um punhado, ó, um punho de farinha. Numa panela um pouquinho de azeite. Mas o profeta chegou lá e se apresenta. Ela estava apanhando lenha, gravetos lá para fazer a última refeição da vida dela e do filho. Ela disse isso. E houve uma mudança tão extraordinária. Uma mulher em condições de miséria. Olha o que ela disse quando Elias pediu um bocado de pão. Ela falou: tão certo como vive, olha o que ela disse, ó. Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Tem muita gente me ouvindo agora, me vendo, e talvez até aqui, que duvida da existência de Deus por muito menos. Tem gente que murmura, blasfema, duvida, desiste de lutar por muito menos. Ela aguardava a morte de fome para ela e para o filho. Mas ela diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Quer que traduza isso aí para você? Para você entender melhor? Naquelas condições ela disse: eu tenho certeza, estão certas, eu tenho certeza que o seu Deus vive. Que o Senhor Deus vive. Existe, Ele é. Ali foi a chave para a mudança, a confissão. A chave para a mudança foi ali. A chave para a mudança na sua vida está no crer. Quando o pai desesperado levou o filho lunático, se o senhor pode fazer alguma coisa por ele, faz. Jesus falou: se posso, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Então, continuando, eu e você somos justificados pelas cestas básicas que doamos, é isso? Ah, não? Claro que não. Isso aí é obrigação nossa. Tiver 2 cestas, dá uma para o vizinho, se o vizinho não tiver comida. Não é verdade? É. Tem gente que acha que já pode ser pregado na parede como santo, porque tem uma cesta básica. Ah, meu pai, São Valdemiro, ó. Só porque deu uma cesta, levou um sopão de madrugada, negativo. Você não vai ser justificado porque está acima da média. Primeiro que não está acima da média, nem eu nem você estamos acima da média. Nós somos justificados pela fé. E uma pessoa justificada, absolvida, inocentada por Deus, ela tem acesso a todas as bênçãos de Deus. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, de novo, ó, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Que coisa, hein? Às vezes as adversidades, as dificuldades da vida, as injustiças, enfim, as dores, as frustrações, tentam apagar a nossa fé, não é verdade? Mas olha o que diz lá o texto, ó. E gloriamo-nos na esperança. O que é isso? É se alegrar, é comemorar, é exultar, é esperar
uma viva esperança, esperar contente, com alegria, convicto. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Jesus. O que é tribulação? O que é tribulação? Você está chorando? Hein? Ô filha. Deixa eu continuar falando então. Deus está falando com você, não está? Olha só. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Gloriar na tribulação. Se você falar isso na sua casa, alguém vai falar, esse Valdemiro deixou você louco. Mas eu não sou eu que estou dizendo, isso aí é meu livro? É meu livro isso aí? Isso é o livro de Deus, é a Bíblia. Deus está dizendo para nós, através do Espírito Santo aí, do apóstolo, que deixou escrito isso, registrado, que a gente não deve se alegrar somente nas vacas gordas, ou na abundância, na fase boa, ou nas fases boas da vida, não. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando o caminho está estreito, mesmo quando parece que nada vai dar certo, eu e você podemos nos alegrar, porque a nossa fé não está no homem. A nossa esperança não está nesse sistema, não. A nossa esperança não está neste ou naquele projeto. Está na promessa do Deus poderoso, do Deus vivo, do Deus que tudo faz. Então a recomendação é se alegrar mesmo nas tribulações. Mesmo na tribulação. Tribulação é problema, aflição, dificuldade. Às vezes portas que se fecham, enfermidades que surgem. E o diagnóstico não é nada favorável, não é nada agradável. De repente tem um parente seu, um filho, a esposa, o marido, alguém que está numa luta tremenda e você veio orar por ele, por ela. E você gostaria que essa criatura estivesse aqui? E isso dói o seu coração, porque você não vê saída. Você não vê saída para essa pessoa e atinge você. Eu não sou um orador acima da média. Não, com repertório que quando começa a falar não para mais. Não, eu sou lá do meio do mato, você sabe disso. Eu falo o que Deus me manda falar. Eu posso ficar o dia inteiro falando para você o que Deus me manda falar. Eu não fico treinando para falar, ensaiando. Eu não estou dando curso de teologia, não. Eu só falo o que Deus me dá na hora para falar. Tanto é que eu leio o mesmo texto várias vezes e sempre vem diferente a mensagem. Quem já percebeu? Deus dá o remédio de acordo com a enfermidade. Deus dá o alimento de acordo com cada um. E você recebe também de forma diferente. Um percebe de um jeito. Deus está falando com você. Você ouviu o que a mulher falou ali? Ele é que está dizendo, isso aí não é meu livro não. Ele está dizendo, Valdemiro, se você está triste, está atribulado, pode se gloriar, pode comemorar.
pode se alegrar. Se ele está mandando eu me alegrar, eu vou ficar triste, eu vou me abater? Eu vou comemorar, porque ele sabe o que ele fala e sabe o que faz. Ele pode todas as coisas, igreja. Ele pode. Só ele pode. Mas eu não sou dessa religião. Eu também não. Eu também, senhor, eu não tenho religião, não. Eu prego o Deus das nações, o Deus do universo, o Deus dos viventes. Esse negócio de religião é besteira. Um dia desse eu fui abordado, perto de um clube, eu fui abordado. Apóstolo, eu gosto muito da sua religião. Eu falei, mas qual que é? Fala para mim, hein? É mundial. Não, mundial não é religião, não. Aquilo lá, porque para pregar eu tive que botar lá, registrar, e é razão social só. Isso não é religião, não. A gente prega a palavra que muda, que transforma. Vocês devem ter visto na televisão ontem um jovem que era traficante e criminoso e já sofreu muito aí condenações e todo tipo de coisa. E estava morrendo. A mãe falou, pai, ô Deus do Valdemiro, não deixa meu filho morrer, não. O senhor tem que salvar ele, libertar ele. Ele estava aqui com a mãe agora, já mudado, transformado, curado. Quem viu isso aí? Deus é assim. Se você falar, ele ouve. Se você pedir, ele atende. Ele responde. Ele responde. Por quê? Porque você é o projeto de Deus. Você faz parte desse projeto. Eu e você somos as únicas criaturas feitas imagem e semelhança dele. Deus não se parece com o bode, com a capivara, com o cabrito, com o mico-leão dourado, com o galo, com o peru, com o avestruz, com a girafa. Deus se parece com você. Deus se parece conosco. Não somos privilegiados. Esses citados não raciocinam. Nós já temos o conhecimento do bem e do mal. Nós raciocinamos, nós pensamos. Você pode ver que as invenções, cada ano avança mais a tecnologia no mundo. Tem coisas que nós usamos e vemos hoje que não era possível tempo atrás imaginar isso. Eu sou do tempo que ninguém pensava no tal do celular. Ainda mais, minhas filhas podem estar lá no Japão. Eu posso vê-las e falar com elas no celular. Quer dizer, hoje é normal. Quer dizer, para mim não é tão normal, porque eu sou do orelhão ainda. Mas, imagina, e o avião? Muito mais pesado que o ar. E o homem se vangloria como se isso não viesse de Deus. É claro que Deus não deu isso ao homem para que ele se destruísse, se autodestruísse. Mas é o que está acontecendo. Aí o mesmo homem que inventou o avião, que inventou o computador, que inventou tanta coisa, é acometido de um Covid-19, é entubado ou vai para o balão de oxigênio, não sabe o que fazer, e o médico também não consegue. Vamos ver se responde, vamos ver se... Por quê? A falibilidade humana, a vulnerabilidade.
Ou seja, o Deus que engrandece o homem, também põe o homem no seu devido lugar, para que ele tema a Deus e veja que não é absolutamente nada sem Deus. O mesmo Deus que nos exalta, também nos disciplina. Ele quer que venhamos nos moldar nos moldes dele. Que nos situemos. Espera aí. Por que eu vou subjugar o outro? Por que eu vou pisar? Por que eu vou humilhar? Por que eu vou me achar acima da média? Se eu estou sujeito às mesmas paixões, ou seja, os mesmos sofrimentos. Só Deus é grande. Só Deus é grande. E Ele está dizendo que se você tiver a fé nele, Ele te justifica. E está dizendo que você, com Ele, você pode se alegrar até na tribulação. Ele não está dizendo? Olha lá. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é experiência. E a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Isso quer dizer o seguinte, quando você nem se interessava pelas coisas de Deus e por Deus, Cristo já tinha morrido por você. Você que se acha religioso, muito antes disso, Deus já cuidava de você. Os nossos antepassados também tiveram os cuidados de Deus. Todas as gerações. É porque as pessoas não percebem. Aliás, se Deus não cuidar, ninguém é autossuficiente. Ninguém. Nós somos tão vulneráveis e ao mesmo tempo tão fortes em Deus. Porque nós conseguimos fazer coisas que às vezes até mesmo nós nos surpreendemos. Davi falou, em ti faremos proezas, falou para Deus. E fez mesmo. Jesus um dia estava num barco. Aliás, os discípulos estavam num barco, Jesus foi ter com os discípulos e o barco era açoitado pelas ondas. O vento era contrário. E a dificuldade era tremenda. Muito grande. E os discípulos estavam assustados. Aterrados, como diz a Bíblia. Jesus aparece no meio daquela tempestade. Eu duvido muito que você nunca teve uma tempestade, uma adversidade grande e a superou. Só talvez você não saiba, porque Jesus apareceu no meio dela ali, de alguma forma. Às vezes aparece em forma de médico, sabia? De pastor, de socorrista, Às vezes você fala, bombeiro, me ajuda, obrigado. Jesus se veste de bombeiro e vai lá socorrer você. De médico, E Jesus apareceu lá e os discípulos ficaram mais medo ainda. É um fantasma, porque ele foi andando sobre as águas. Ele falou, não, sou eu, não tem mais. Pedro falou, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele falou, vem. Olha o que Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Você conhece a história do Pedro?
Pedro era médico, advogado, juiz, pastor. Não. Pedro era um pescador. Um pescador precisa de curso, de escolaridade, precisa? Precisa nada. A primeira coisa que eu aprendi foi a pescar. Ou pescava ou morria de fome. Ou conseguia minhas traíras lá no riozinho, no Ribeirão. Quem já pescou traíra no Ribeirão? Então, carazinha, lambari. Lá no Nordeste é piabinha, né? E lá no Mato Grosso é lobó, traíra, lobó, não é isso? Então, Pedro não acreditava. Ele olhava um comedor de peixe com angu andando sobre as águas, ó. Ó. Ah, mas naquele trajeto pequeno apareceu o quê? Uma tempestade, ó. O vento ficou forte. Você às vezes não entende por que vem tantos ventos fortes, tanta tempestade, tantas dificuldades. Não é para você parar e reparar, é para você continuar andando, porque o seu alvo é Cristo. O alvo dele era Cristo. Jesus disse: vem. Se Jesus disse: vem, para quem que Pedro deveria olhar? Para Cristo. Sabe por que a humanidade está desse jeito? Porque não olha para Deus, não olha para Cristo. Olha para tanta coisa, menos para Deus. As pessoas não estão preocupadas com Deus. Não. Estão preocupados com tanta coisa, com glórias. E conquistas e conquistas. Elas não sabem que o engrandecer também vem dele. Ele que torna alguém grande. E Jesus falou: vem. Então, quando Jesus falar vem, tem que vir. Amém? Quando Jesus falar vai, tem que ir. Ele sabe o que faz e o que fala. E era um pedaço pequeno, um trechinho ali, falou: vem. Pedro foi, mas aí, olha, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Aí o medo, você sabe, né? O medo, ele é o princípio do fracasso, da derrota, do caos. Né? Você não é o Valdemiro? Eu falei: sou. O senhor é doido? Eu falei: eu não, eu pareço doido? Eu falei: não é isso. O senhor é muito famoso, o senhor está andando assim sozinho. Eu falei: eu sou famoso, eu não sabia não. E os vendedores começaram a rir. O senhor anda assim? Eu falei: eu ando, eu deveria andar de que jeito? Mas eu achei que tinha... Não é possível. Aí olhou, só tinha um segurança comigo, ele falou, olhou assim. Só que ele não foi fazer minha segurança, porque ele foi comigo lá na loja, eu ando por aí. Ele falou: meu Deus, eu não sou lá da sua igreja não, mas eu te assisto. Eu falei: que bom. Mas não é perigoso o senhor andar assim? Eu falei: não é perigoso não. Aí ela falou: mas deve ter muito anjo aí, né? Eu falei: tá cheio. Tá cheio. Você quer ver uma coisa? O sujeito desce do barco, uma tempestade, pisa na água como se fosse em terra firme, no asfalto. E mesmo com aquela segurança toda,
mesmo com aquele poder extraordinário, solidificando as águas. Hein? Ele reparou na força do vento. Eu acho que todos nós já, em algum momento, já reparamos na força do vento. E é terrível. Traduzindo, é ter medo da situação não se resolver. Talvez nesse exato momento você, em vez de olhar para Cristo, olhar para Deus, orar, jejuar, buscar, esperar nele, está reparando na força do vento. Você está preocupado em demasia, preocupado negativamente com alguma situação adversa. Você não tem qualidade de vida, não tem paz, não tem sossego. Não tem. É óbvio que as suas preocupações não vão acrescentar nada, não vão resolver nada. Mas a sua fé vai resolver. A sua confiança em Deus vai resolver. Então, não se deixe levar pelos ventos, pelas tempestades, pelas dificuldades, as más notícias. Não, senão você não vive. Eu trago para você, não a minha palavra, eu sou um homem como você, eu tenho dores como você, eu já ouvi ventos fortíssimos e a minha carne dizia, foge, esconde, repara, olha lá. Eu falei, não, o que fez isso afundou. Pedro reparou na força do vento, teve medo e começou a submergir. Aí gritou, acorde-me, Senhor, socorro. Ele gritou lá, salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou. Ele disse, homem de pequena, por que duvidaste? Por que duvidaste? Quer dizer, você não estava andando sobre as águas? Quem anda sobre as águas precisa ter medo de vento? Claro que não. Quem o sustenta andando sobre as águas também o protegerá dos ventos. É isso. A sua fé vai te justificar. Vai te dar qualidade de vida. O versículo 7 diz assim, dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa, hein? Tem gente que fala, eu sou muito pecador. Uai, mas a Bíblia está dizendo que Cristo morreu por você, que é pecador? Né? Você sabe qual a criação, qual a obra principal de Deus? O primogênito. Nós somos irmãos dele, somos co-herdeiros com ele. Ele é o herdeiro. Eu e você não somos herdeiros, nós somos co-herdeiros. Aí tem filho co-herdeiro? Tem? Tem, olha lá, co-herdeiros, ó, com Cristo. Ele é o herdeiro, nós somos co-herdeiros. Então a principal obra de Deus é Cristo, o Filho amado. E pelo que eu estou vendo aí, ele deu o Filho amado, o que tinha de mais precioso, para morrer por nós.
Romanos capítulo 8 diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se tem uma coisa que Deus podia negar e deixar que perecêssemos, era o Filho, o Cristo amado. E Ele não o poupou, antes o entregou. E ali está dizendo, não nos dará com Ele todas as coisas. Por mais elevado que seja o grau de dificuldade da sua situação, daquilo que você, do seu projeto, do seu desejo, da sua necessidade, ou por mais importante que seja, se Deus não poupou o Filho dele, o entregou por nós, qualquer coisa que pedirmos a Ele, crendo, receberemos. Amém, igreja? Fica de pé, por favor.